Então, eu escolhi para falar hoje a parábola dos trabalhadores da última hora. Eu não vou ler ela toda, porque ela é grande, mas eu vou ler só o início e depois eu vou tentar lembrar alguma coisa. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para a sua vinda. Aí ele fala lá que ele saiu na primeira hora, chegou lá naquela praça, tinha um monte de homem lá esperando ser chamado para o trabalho e serem assalariados. Até hoje ainda existe isso, né? E aí pegou aquela leva que estava lá, levou para a vinha dele, para trabalhar e prometeu um salário, né? Um dinheiro que corresponde a um salário. Aí ele foi saindo a cada 3 horas, a cada hora, para buscar mais gente. E foi pegando. Todas as vezes que ele saiu, ele conseguiu encontrar homens lá dispostos a trabalhar na vinha dele. E aí, até que ele chegou na última hora, que estava determinada para ele ir, e encontrou mais alguns, né? Que não está. Aí ele perguntou: por que vocês estão aqui? Estão fazendo? Olha, nós estamos aqui desde cedo, nós não fomos chamados. Então, eles não eram vagabundos, eles estavam lá e só não foram chamados. E aí ele falou: então tá, vamos para lá para a minha vinha e vocês terão direito a um salário. E foram todos. Aí, no final daquele dia, esse pai de família chamou lá o seu funcionário encarregado dos pagamentos e falou que desse um salário para todos, os que vieram primeiro, os que vieram na segunda hora e os que vieram na última. Todos receberam a mesma quantia. Aí, um dos que estava lá na primeira hora achou injusto, né? Foi reclamar, porque ele falou: nossa, nós estamos aqui desde cedo, trabalhamos o dia inteiro, esses vieram agora, trabalharam 1 hora, e você vai dar o mesmo salário, né? Aí ele falou que praticamente ele quis dizer que o dinheiro era dele, ele fazia o que ele queria, né? Bom, mas enfim, vamos lá no que eu vou querer falar dessa parábola, né? Então, acima de qualquer coisa, nós vamos analisar aí esse pai de família que é o dono da vinha. Quem é o dono da nossa vinha terra? É Jesus, né? Que é o nosso condutor. Jesus é a nossa vinha. Ele é o nosso caminho para a felicidade. Jesus, olha, para falar de Jesus, a gente às vezes até se perde, porque a nossa capacidade de imaginação, de compreensão, às vezes é limitada. Mas Jesus é muito grandioso, né? Ao ponto de ele ser o nosso governador planetário, e Deus, o nosso Pai, ele criou esse planeta maravilhoso, conforme Emmanuel nos diz, ele criou esse planeta maravilhoso e deixou ele inacabado na mão do Cristo. E falou assim: vai lá e termina. Então, como um bom arquiteto, né, que Jesus é, ele veio aqui nesse planeta, colocou tudo que precisávamos para que a gente pudesse reencarnar aqui, progredir, evoluir, ser feliz e nos tornarmos um dia, não importa quantos milênios, sermos também co-criadores do Pai. Aí Jesus, como um bom arquiteto, ele planejou tudo para o planeta. E como um bom arquiteto, planejou também a beleza.
Todo arquiteto faz isso, né? Ele dá uma beleza para a obra, né? E ele também trouxe aí para nós uma natureza maravilhosa, né? Animais fantásticos. No início lá do nosso planeta, os animais que trabalharam com afinco para nos ajudar, né? Outros se serviram de ser alimentos para nós e até hoje, né? E muitas vezes a gente desrespeita tudo isso. Mas animais fantásticos que vieram para embelezar, para ajudar, o papel de cada um, né? Dos pássaros. Ah, eu amo os pássaros. E olha a função deles, que coisa mais fantástica. Leva a semente daqui, leva para lá, pega da flor, leva lá, né? Ele faz a nossa natureza maravilhosa. Então, Jesus, esse arquiteto maravilhoso, ele trouxe para o planeta espíritos de autoescola também, espíritos muito elevados, que aceitaram reencarnar aqui como missionários e ajudar a alavancar o nosso planeta, né? E esses espíritos, todos, exceção, seguiram uma orientação de Jesus. Porque Jesus foi nos dito que ele realmente foi o espírito mais evoluído que pisou nesse planeta. Então, receberam a orientação dele. Independente de quem começou primeiro a jornada, quem começou por último, quem sabe mais, quem sabe menos, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos, todos nós seremos agraciados pela misericórdia divina. Todos nós teremos oportunidades de evoluir no nosso ritmo. Deus nos criou eterno e Ele não tem pressa, para Ele tanto faz qual o tempo de cada um. Para Ele quer saber se nós estamos evoluindo, porque Ele tem pressa, sim, de que nós sejamos felizes. Mas não pressa por conta do tempo de trabalho que nós temos, porque Ele sabe que hoje nós estamos caminhando num ritmo, amanhã será de outro, né? Mas todos teremos essa misericórdia de Deus, todos nós somos dignos de caminhar sobre essa proteção infinita. E o próprio Jesus, como co-criador desse planeta, ele prometeu ao Pai: eu não vou falhar. Nenhuma das suas ovelhas vai se perder. E não vai mesmo. Não importa se teremos que evoluir pela dor, pelo sofrimento, mas nós vamos evoluir. Queiramos ou não, acreditemos ou não. E aí, qual é o nosso maior objetivo da nossa reencarnação? É o progresso espiritual. E se é um progresso espiritual, então, para Deus, o que importa é a veracidade das nossas intenções, das nossas ações, dos nossos desejos. Deus quer que sejamos verdadeiros. Porque a gente não engana nenhum encarnado. O Edson acabou de falar aí da voz mansa, a gente sabe que a pessoa está forçando a barra, não é? Então, a gente não engana um encarnado, vai enganar Deus? Não vamos. Então, quanto mais verdadeiro nós formos, seja onde nós estivermos, melhor caminharemos, mais rápido andaremos. E é por isso que Ele nos criou eterno. Ele quer que nós tenhamos boas ações. E todos os missionários que passaram pela Terra nos ensinou isso, a sermos bons, a sermos virtuosos. Todos bateram na mesma tecla. Você vai buscar
um grande espírito que reencarnou lá na Índia, que nem era cristão, que veio antes de Jesus, todos bateram na mesma tecla. A bondade, a virtude, a pensar no próximo, a agir sem egoísmo. Os filósofos que vieram antes do Cristo, todos bateram nessa mesma tecla. E todos, sem exceção, exemplificaram com a vida, a própria vida, que era assim que se chegaria à felicidade. Nós não vamos conseguir sermos felizes enquanto a gente não secar a lágrima que nós fizemos cair. Não dá para a gente ser feliz deixando para trás o que nós fizemos de errado, o que nós ferimos. Então, Deus vai dando oportunidade da gente ressarcir. As pessoas não gostam de falar de dívida, mas eu adoro. Pagar nossas dívidas, porque eu acredito nisso. Então, a gente tem todas as oportunidades, Deus vai sempre nos dando, da gente aliviar a nossa consciência. Porque, veja aqui na Terra mesmo, quando a gente magoa, fere muito uma pessoa, que a gente sente que realmente apunhalou a pessoa, deixou ela triste, a gente não se arrepende e fica angustiado. E o que a gente faz para se redimir? A gente vai lá, mostra a sinceridade dos nossos sentimentos, colocando para essa pessoa o quanto nós nos arrependemos. E se a pessoa sente que nós fomos verdadeiros, o perdão vem. Né? A menos que seja uma pessoa muito dura, mas aí nós fizemos a nossa parte, aliviamos o peso da nossa consciência. E esse é um processo evolutivo, né? Agora, um dos principais caminhos para acelerarmos a nossa evolução espiritual é a responsabilidade que nós temos em todos os nossos campos de atuação. A responsabilidade é um dos principais meios que nós temos de acelerar a nossa evolução. Só um segundo. Mas eu falei em todos os campos de ação, todos mesmo. Na família, na sociedade, na natureza. Enfim, em todos os campos nós temos os nossos deveres, as nossas responsabilidades. E tudo que é responsabilidade é trabalho. Tudo. Então, eu não trabalho, sou dona de casa. Ser dona de casa é a sua responsabilidade. Então, execute-a com o seu melhor. Eu sou mãe. Então, execute essa tarefa, essa sua responsabilidade, com todo o seu empenho. Porque é esse nosso empenho em cumprir com todas as nossas responsabilidades da melhor forma possível, acrescentando a honestidade, acrescentando virtudes, né? Acrescentando o amor ao que nós fazemos. Tudo isso é que vai contar o nosso tempo de trabalho, conforme a parábola está falando. Né? E, então, agora eu vou falar para vocês como que eu interpreto essa palavra. Cada um que lê, eu aconselho vocês a lerem. Ela está dentro do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Leem e busquem a interpretação de vocês. É uma delícia, eu adoro parábola por isso. Porque cada um vê de um jeito. E a gente aprende um com o outro. Né? Puxa, eu vejo assim. Eu falo, putz, que legal, não tinha pensado nisso. Né? E a gente vai aprendendo. Agora, como que eu vejo essa parábola? Eu vejo assim, exatamente isso. A primeira leva que foi logo na primeira hora, que trabalhou mais tempo, eu vejo eles como aqueles que negligenciaram, de alguma forma, as suas responsabilidades. E quando a gente negligencia com as nossas responsabilidades, a gente vai ter um tempo a mais de trabalho.
No nosso trabalho, ganha-pão do dia. A gente vai lá trabalhar. Aí tem dia que você não está muito bem, aí você rende menos. No dia seguinte, você tem mais trabalho para fazer. Não é assim? Para chegar a entregar o que foi atribuído a você como meta, você vai trabalhar mais no outro dia. Você vai ter que fazer uma hora extra para conseguir bater a sua meta. Mas você vai ter que cumprir, não é assim? Então, é a mesma coisa. Quem negligenciou as suas responsabilidades em outras vidas, ou até nessa, ele vai ter horas a mais de trabalho. Então, são esses que foram chamados primeiro, né? E assim funciona a nossa reencarnação. Nós reencarnamos com as nossas horas de trabalho. Alguns têm horas menos, outros horas mais, que são as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? E aqueles que trabalharam, chegaram na última hora e trabalharam muito menos e ganharam o mesmo salário, são aqueles que cumpriram mais, negligenciaram menos, conseguiram avançar mais na evolução, na busca do conhecimento, na busca das virtudes, no burilamento dos seus próprios defeitos. Eu descobri que eu tenho tal defeito, vou vigiar mais ele. Qual é o seu defeito que mais te incomoda, que você acha que atrapalha os seus relacionamentos, que atrapalha na sua família, no seu trabalho? Descubra, é tão gratificante descobrir, porque aí você esquece os outros um pouquinho, trabalha mais este, porque aí você vai conseguir melhorar os seus caminhos, né? Às vezes a gente fica pegando naquele menorzinho, porque é mais fácil. Não, pega no mais grandão, naquele que perturba mais, naquele que incomoda as pessoas que estão à nossa volta, às vezes até o próprio familiar, às vezes os pais falam, nossa, vai, sai, filha, para dar um alívio para minha cabeça, não é assim? Às vezes acontece isso. Então, quer dizer, descobre qual é o seu defeito maior, trabalha nele, porque senão as suas horas vão ser grandes. Aí você vai ter que trabalhar muito e não vai poder reclamar, porque dentro da lei divina não existe injustiça. Não existe. E Deus ama a gente igualzinho. E Ele vai dando oportunidades de acordo com a nossa capacidade. Não é? Você está lá com a sua consciência pesadíssima, você fez um monte de coisa errada, vai precisar aliviar. Você vai ter que resolver essas questões para conseguir caminhar para frente. Senão você vai ficar travado, não vai conseguir ir para frente. Né? E então, eu entendo dessa forma, que esse das últimas horas foram os que negligenciaram menos as suas responsabilidades, né? E aí, eu falo da justiça divina. Olha, eu gosto de usar a palavra justiça para nós, bestiais. Mas eu acho que para Jesus e para Deus, não dá para ficar usando essa palavra justiça. Eu gosto de falar, eles avaliam, analisam melhor as nossas situações, porque eles não querem agredir nenhum de nós, eles não querem punir nenhum de nós. E quando a gente fala de justiça, dá a impressão de punição, né? Mas eles não punem, eles avaliam melhor a nossa vida. E Deus, para avaliar, ele analisa todo o contexto de cada um de nós. Ele pega todas as encarnações, ele pega as nossas necessidades físicas, materiais, ele pega todas as nossas ações, todos os traumas, todas as limitações, ele analisa tudo, faz aquele bolão lá das nossas encarnações, e aí depois dessa análise é que ele vai falar, olha, suas horas de trabalho lá na Terra vai ser esse tanto, né? E aí forma a nossa reencarnação. E
Jesus, como sendo o nosso governante aqui do planeta, ele é o único ser que tem acesso a esse arquivo de Deus, porque Deus permite que ele entre nesse arquivo. Então, ele age com essa justiça, né? E amorosamente nos conduz. Ah, então Jesus conduz só quem conhece a Ele, conhece o Evangelho dele? Não. Ele conduz o planeta. Ateus, aos que seguem outras linhas de credo, não importa, ele conduz a todos, né? Aí, cada um acredita que é aquele ser que ele colocou num patamar superior. Mas por trás está Jesus administrando tudo. Ele é o administrador de todos nós, de todas as nossas encarnações. E todos nós iremos evoluir, queiramos ou não. O tempo não importa. Agora, para nós, tem que importar. Nós não podemos esquecer do tempo. Por quê? Porque, senão, nós não vamos poder reclamar que vamos ter que trabalhar mais horas. Né? Se você está no seu trabalho, você produz o seu dia com foco, vai chegar antes da hora de ir embora, você já está tranquilo, já vou embora, terminei minha obra, né? Então, para nós conta o tempo. Nós temos que ter pressa para evoluir. Nós temos que nos cobrar um pouquinho mais de acelerar a nossa evolução. Mas Deus não tem pressa. Ele acredita em cada um de nós. Por isso que ele nos dá sempre novas oportunidades. Eu acho que era isso que eu tinha que falar, né? É isso que eu tinha para falar. Eu ia dar um exemplo, mas acho que não preciso mais. Então, é isso, gente. A gente não pode negligenciar nas nossas responsabilidades. Os espíritos de luz, eles falam que quando a gente passa uma responsabilidade, negligencia a nossa responsabilidade, a gente passa para o ombro do outro. E com isso, nós vamos aumentar a carga do outro e nós vamos negligenciar a nossa. Então, não vale a pena. Cumpra o seu papel aonde você estiver, porque não vale a pena. E se alguém colocar no teu ombro uma responsabilidade que não era tua, pega, carrega, porque vai te fazer bem. Boa noite. Obrigada, gente, pela atenção.